que o momento de comprar produtos bons e baratos na Bolsa de Valores é agora. É um dilema, né? Os dois estão bons no mesmo momento. Então né? você não pode, a gente não pode se acomodar na renda fixa, é isso que eu falo, porque senão o cara faz o quê? Ele vai se proteger na renda fixa e quando ele vai começar a olhar para a Bolsa de Valores... Beleza. Ó, quais investimentos são preferidos de vocês dois? Vocês pensam muito parecido ou vocês têm preferências diferentes com relação ao mundo de investimento? Próximo, né, Carol? Eu sou um pouco mais arrojado, eu tenho 80% hoje em renda variável, que são aqueles ativos ligados como ações. Aí eu tenho ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários. Hoje 80% do meu patrimônio está concentrado nisso. Bem diversificado, que eu sempre falo. Quem diversifica dorme bem. Não coloque todos os ovos em uma cesta só, porque se a cesta cair vai quebrar tudo. Mas não deixe de investir em renda fixa também. Hoje eu não faço investimento em imóveis, hoje eu moro de aluguel ainda, não acho errado comprar imóvel, eu acho que entra uma questão de sonho. Muita gente me pergunta, André, vale a pena comprar ou alugar o imóvel? Eu sempre explico, economicamente falando, o aluguel ele é mais barato, né? Agora, por que ele é mais barato? Porque se você investir hoje, por exemplo, em fundos imobiliários, você vai ter uma rentabilidade maior de aluguel mensal e vai conseguir pagar o aluguel tranquilo e ainda sobra uma grana. Então... Mas a gente tem que também lembrar que o brasileiro tem o sonho da casa própria. E eu também tenho o meu sonho da casa própria. Um dia vai ter, né? Um dia eu vou ter minha casa própria. Quando eu achar exatamente o imóvel que eu quero. Eu me mudei para Balneário Camboriú há 1 ano e meio, 2 anos. Então, tinha aquela coisa, será que eu vou gostar da cidade, realmente morar ali? Hoje eu vi que sim. Então, já pretendo comprar daqui uns 2, 3 anos, tá? Mas então a gente tem que separar sonho de o que vale a pena ou não. Mas... eu acho que a Carol é próxima, né, Carol? Eu acho que sim, eu acho que o André tem um pouco mais assim, o André arroja mais, ele tem mais renda variável, como ele falou. Eu gosto de produtos da renda fixa. Eu acho o seguinte, a pessoa que é conservadora, mais, né, menos arrojada, não tem problema nenhum ela estar na renda fixa. Porque o pessoal acha que, mas não é legal. Na minha visão, sim, tem produtos bons. Então, eu sempre tenho uma reserva de emergência maior. Por exemplo, o André tem uma reserva que é menor. Eu não, eu gosto de ter uma reserva maior do que o previsto. Então, assim, eu gosto, eu acho que tem momentos. O momento agora tem boas LCIs, tem bons CDBs. O André gosta muito de fundo imobiliário, eu gosto de ações, porque eu acho que são ótimos negócios quando você... Pô, quem não quer ser sócio do Banco Itaú, de empresas grandes? Mas, lógico, são bons negócios. Mas eu sou super a favor também da pessoa pensar muito bem na reserva. E aí, a reserva de emergência, a gente vai falar de investimentos, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária... Porque, primo, um monte de gente esquece, né, de fazer essa reserva e ficar mais garantido também ali numa proteção, né? E hoje a renda fixa está pagando muito bem, né? Então é uma ótima opção para quem não quer correr risco, né? Sim. Muitas vezes um investimento ali seguro, conservador, tranquilo, está rendendo mais do que onde tem risco. Então, para quem está começando, é muito bom. Tem que saber bem, né? Ali, é o que a gente falou, são momentos. Eu acho que é assim, o que eu costumo dizer, primo? Quando a renda fixa está pagando muito bem, é sinônimo que a taxa de juros no Brasil está muito alta para combater uma inflação que não é boa para o país. E nesse momento, a gente vai encontrar os ativos na Bolsa de Valores mais baratos. Por quê? Todo mundo quer correr para o Porto Seguro. O Porto Seguro é a renda fixa. Só que o momento de comprar produtos bons e baratos na Bolsa de Valores é agora. É um dilema, né? Os dois estão bons no mesmo momento. Então né? você não pode, a gente não pode se acomodar na renda fixa, é isso que eu falo, porque senão o cara faz o quê? Ele vai se proteger na renda fixa e quando ele vai começar a olhar para a Bolsa de Valores, já tá tudo caro. E aí ele acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Então nesse momento eu acho que você tem que olhar tudo. Monta uma carteira diversificada, tenha renda fixa, mas não deixe de ter ações e fundos imobiliários. E trabalhe esse medo também, porque, poxa, a Bolsa tá caindo agora, meu Deus, não... Olhe como oportunidade para você comprar ativos bons, mais baratos. Boa. E dentro do mundo das ações, quais áreas ou segmentos assim vocês mais gostam? Eu vou te falar uma coisa, primo. Eu ainda acredito no arroz com feijão. Então eu gosto dos setores que são perenes, que todo mundo utiliza, setores que oscilam menos. Tem gente que arroja mais? Tem. O meu caso, Carol, eu gosto mais de elétrica, porque é aquela continha que sempre vai chegar embaixo da porta. Sempre vai depender dos caras, né? Sempre, não tem jeito. Por mais que você não goste... Inclusive, hoje eu tava ligando lá pra pedir minha conta, que sei lá onde foi parar, e é sempre aquele rolo, né, primo? Você fica 3 horas no telefone. Então, assim, elétrica é algo que você sempre vai usar. Banco grande, na minha opinião, são bancos que já estão mais consolidados, que já mostram mais saúde financeira, pagam bons dividendos. Então, pra mim, eu sempre olho esses setores. Os que eu mais observo, elétrica e banco grande. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil... Eu tenho alguns na carteira. Eu acho assim, eles já se provaram há bastante tempo. Ah, Carol, mas nunca vai quebrar? Não sei, a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer. Mas eles já se provaram muito resilientes.
Eles já se provaram que eles têm ali, né, crédito, que eles fazem empréstimo, que é algo que o banco precisa para sobreviver, tem que, né, ter crédito, poder dar crédito. Então, alguns eu tenho em carteira. Eu gosto do Banco do Brasil, acho o Banco do Brasil um banco que está desde 1808, é um banco que tem um agro muito forte. O pessoal do agro tem dinheiro para pôr lá. Estão buscando essa parte tecnológica, avançar mais, né, na questão online. E fora isso, é um banco que tem muito caixa. Né? Tem caixa. Mas todo ano você imagina, um lucro absurdo. Toda vez tem, né? Que eles eu penso, rapaz, a gente é sócio, mas podia dar uma aumentada na sociedade. E você, mano? Também, se você já é mais arrojado, então você já investe mais em outras coisas. Hoje, devido ao meu patrimônio que eu conquistei, graças a Deus, com muito suor e muito trabalho, hoje meu foco é muito em dividendos, primo. Então, graças a Deus eu conquistei minha liberdade financeira, os meus dividendos de ações, fundos imobiliários já pagam todo o meu custo. Né? E conforme eu vou subindo meu patrimônio, subindo meus dividendos, eu vou aumentando mais os meus luxos. Tá. Então eu gosto, não foge muito da Carol, eu gosto de setores perenes. Quando a gente fala setor perene, a gente está falando de saneamento básico, que é tratamento de água e esgoto. Perene é aquilo que sempre vai precisar e que não tem altas e baixas loucas. O perene é aquela receita previsível. Dificilmente ele vai ter uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa, por exemplo, como a Petrobras. A Petrobras é uma empresa cíclica, porque ela depende muito do preço do barril do petróleo. Então tem hora que o barril do petróleo vai estar em alta, uma hora vai estar em baixa, e o lucro da Petrobras vai variar muito. Agora, por exemplo, uma elétrica, ela já tem aquela receita previsível, ela já tem aqueles milhões de clientes, no caso, se for uma distribuidora, enfim, ou uma empresa transmissora, que são aquela dos postes elétricos, ela já tem contratos de 20, 30 anos, então ela tem uma receita muito estável. Então eu gosto de elétrica, eu gosto de saneamento básico, eu gosto de seguradora, nós temos ótimas empresas como a BB Seguridade e a Porto Seguro. Que mais? A gente pode falar também banco, elétrica, saneamento, telefonia. Nós temos a Vivo, que é uma empresa gigante, tem telefonia, tem internet, ninguém vive mais sem internet. Né? Então assim, a Vivo faz um serviço bastante interessante, entre outras empresas muito bacanas. Então eu coloco assim, 70% da minha carteira, empresas focadas em dividendos e mais perenes, mais estáveis, e 30% em empresas de crescimento. Aí a gente vai investir em empresas menores, pode ser de construção civil, dependendo do setor, algumas empresas ligadas ao petróleo, tem a PetroRio que eu gosto muito. Então, mais ou menos isso. E sempre pensando no longo prazo, vocês dois. Sempre. Como que é? Buy and hold? Buy and hold, sempre. Né? Longo prazo, primo. A gente compra um ativo, por exemplo, fundo imobiliário. Cara, é igual um apartamento. Né? Eu compro ali, eu tô pensando no aluguel. Para eu me desfazer de um ativo, um fundo imobiliário ou uma ação, é porque ela perdeu completamente os fundamentos. Então, poxa, a empresa começou a dar prejuízo, ou teve algum problema, né, de fraude, problema na governança que a gente fala. Mas é muito raro eu vender algum ativo. Eu penso no longo prazo. É isso que eu ia perguntar, né? O que levaria vocês a vender? Acho que se perder fundo... Eu acho que assim, pode acontecer da gente fazer lucro? Pode. Por exemplo, comprei uma ação hoje, tô dando um chute aqui, tá, primo? Só pra... comprei por R$10, de repente a empresa valorizou, dobrou, né? Pode ser que a gente realize um pouco o lucro, vendo uma parte para pôr no bolso um lucro? Pode. A gente vai fazer isso sempre? Não. Depende da empresa. Depende do ativo, né, também. Por exemplo, Bitcoin, a gente comprou na pandemia, ele deu um bom lucro, né, em um ano, a gente vendeu uma parte, continuou com uma outra parte na carteira, né, na diversificação, mas aí a gente fez lucro e mesmo assim a gente continuou com o ativo lá, na carteira. Pode acontecer? Pode. Agora, quando a gente vende, quando a empresa está passando uma fraude muito grande, que daí você já não confia mais no contábil, recentemente com uma nas lojas grande americanas, aí, né? por exemplo, infelizmente acontece. É algo que para nós é uma barreira para investir na empresa. Porque sai um relatório ruim, que mexe com coisas sérias, ou quando a empresa perde os fundamentos no sentido de começar a ter muita dívida, assim, se embananar, perder todo, né, não ter caixa, porque a gente não quer investir em empresa que é totalmente endividada. Né? Mas é endividada, mas vai crescer. A gente não sabe, a gente tem que ter uma Mas o que é noção de analisar os número ali. fundamentos? Como que vocês analisam os fundamentos de uma empresa, por exemplo? O básico é o valuation. É uma empresa, porque assim a gente fala, preço importa. Sim, eu não vou pagar R$100 em uma ação que vale 10, por exemplo. E acontece, tem empresas que são muito boas e o mercado super valorizou elas, porque esperava um crescimento muito grande delas. E agora elas têm que mostrar serviço. Então a gente olha o valuation, a gente olha a questão do endividamento, que é muito importante. Sim. Poxa, a empresa ter dívidas, ok, mas ela tem mais dívidas do que ela deveria ter. Por exemplo, a empresa tem um patrimônio de 100, você vai olhar a dívida dela de 500,
A gente tem que tomar cuidado. Poxa, ela está muito endividada. Nem se ela vender todos os ativos dela, ela consegue quitar essa dívida. Tem casos, exceções, como empresas de internet, por exemplo. Empresas que vivem de tecnologia. Mas, cara, valuation, endividamento, lucros crescentes. Porque uma empresa, ela vai se valorizar na Bolsa de Valores se ela conseguir sempre se superar ano após ano. Então, ela está crescendo os seus lucros, né? Enfim, isso é bastante importante. Lucro, endividamento, valuation. No meu caso, que eu olho dividendos, é uma boa pagadora de dividendos histórica. Porque às vezes ela pagou muito dividendo no último ano, mas ela não é boa pagadora. Nos outros anos ela não pagou. Então tem margem de lucro, é importante. Por quê, primo? Se a gente pegar uma empresa, por exemplo, igual a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela pode vender este copo, certo? Mas não é ela que fabricou, não tem a marca Magazine Luiza. Então a Magazine Luiza vende esse copo e a Casas Bahia também vende esse copo. E a Lojas Americanas também vende esse copo. E aí vamos piorar o cenário. A Amazon também vende esse copo, o Mercado Livre também vende esse copo. O que vai acontecer entre esses 5 players? Eles vão brigar no preço. Quem vai vender mais barato? Então, às vezes, essa caneca aqui que vale R$10, você vai lucrar tipo 3, 4 centavos. Então, assim, você tem que vender muita caneca para você obter lucro. Então, a gente também considera que uma empresa ela tem que ter uma boa margem de lucro. Por exemplo, tem elétrica que a cada R$100 que ela fatura, 40 vira lucro. Então, assim, ela precisa trabalhar muito menos para conseguir lucro no final do jogo, entendeu? Tá. E fora a concorrência também, né, cara? Você pegar hoje varejo é muito grande. A gente tá vendo uma onda de pessoal falar que não gosta do varejo. Só que o varejo ele é enorme. Você tem varejo vestuário, que você tem a Lojas Renner, Arezzo, que são ótimas empresas. Você tem o varejo de farmácias, Vivara. que tem a Raia Drogasil. Você tem a Vivara, que demanda alto luxo, que é uma empresa que sempre está crescendo. Então, a gente tem que saber entender o que é varejo. Mas o varejo, digamos, do e-commerce, né, que depende de vendas de produtos que não tem a marca própria, Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, elas hoje enfrentam uma concorrência que chega a ser desleal do Mercado Livre, da Amazon, do AliExpress, da Shopee, porque são players que vêm de fora, produzem lá fora com preços mais baratos, e aí, cara, fica muito difícil para os players aqui no Brasil conseguir competir. E tem alguma empresa ou algum ramo que vocês acham que corre risco de começar a dar ruim por causa da tecnologia, por exemplo? Tipo, sei lá, algum ramo que pode ser que não comece... Banco.